Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa noite de hoje. É um prazer enorme estar aqui com vocês, unidos pela internet, embora separados, distanciados em razão da pandemia, nessa 12ª Semana Allan Kardec, em que a gente comemora a data mais que especial para nós, que é o lançamento de O Livro dos Espíritos, que foi agora dia 18 de abril, né? Comemorando aí mais esse ano, junto com a doutrina espírita, estudando e aprendendo com Jesus. Hoje, o nosso tema, o nosso tema é a mediunidade dos profetas e dos evangelistas, e a gente vai ouvir as palavras do nosso irmão Cleomar Barros. Mas antes, vamos harmonizar, vamos nos concentrar, escutar uma música, uma canção, para que a gente possa entrar no clima da nossa noite de hoje. É um prazer estar falando aqui com vocês pelo Facebook, não apenas para os nossos irmãos do Grupo Espírita dos Humildes, mas para toda a comunidade da Aliança Espírita de Unas nessa noite tão maravilhosa de hoje. Vou passar então uma canção. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão alegres. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda,
te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Boa noite, irmãos que estão chegando agora. Essa é a 12ª semana Allan Kardec, da Aliança Espírita de Umas. Então, nessa semana aí, várias casas espíritas estão relembrando esse momento tão importante para a humanidade, não só para a doutrina espírita, né? Que é o lançamento do Livro dos Médiuns. A gente está completando, então, 160 anos de lançamento dessa obra magnífica, que com certeza mudou a nossa vida, mudou a vida de muitas pessoas e continuará mudando a história aí de tantas pessoas, né, que pretendem caminhar com Jesus, exercendo essa função que é tão importante, que é a função mediúnica. Nós vamos fazer a nossa prece agora. Então, vamos fechar os olhos da carne e elevar o nosso pensamento, deixar com que as asas do nosso pensamento guiem nosso espírito até Deus. Senhor, antes de tudo, queremos te agradecer por nossa vida e tudo que está contido nela. Senhor, mesmo os momentos difíceis por que passamos, sabemos que o Senhor não nos abandona, nos criou para a felicidade, embora nos dê ainda a possibilidade de escolher sermos infelizes às vezes. Essa nossa escolha, Senhor Deus, errada, teimosa em não querer te ouvir, muitas vezes nos leva ao que temos hoje, nessa pandemia, nessa expiação coletiva. Senhor Jesus, queremos também volver o nosso olhar a Ti, bater em Tua porta, Senhor, prostrados diante da Tua grandeza, da Tua majestade, também para Te dar graças, para Te louvar e Te glorificar, Jesus, por tamanha bênção que temos de aprender contigo. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita e todos os ensinamentos ali contidos. Onde estaria a nossa alma, Senhor, se não fossem esses grandes guias da humanidade? Alguns que te precederam, outros que vieram após ti, e mais estes outros, mais próximos da codificação da terceira revelação. Onde estaria a nossa alma se não fossem essas palavras deles, tuas? Portanto, Jesus, queremos também pedir que essa graça seja também espalhada
para todos aqueles que não a conhecem. Auxilia-nos, Jesus, nessa hora tão importante da humanidade e fique conosco para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite quem está chegando aí, né? A gente nunca está sincronizado, né? Tem gente chegando mais cedo ou mais tarde. Hoje nós vamos receber o nosso irmão Cleomar Barros. Ele vai falar um pouco sobre a mediunidade dos profetas, dos evangelistas. Mas antes de passar a palavra para ele, a gente só queria se atentar para essa dádiva que é o livro dos médiuns, né? E que, se nós formos prestar atenção, é a mediunidade que liga as três revelações. Sabemos que é o plano divino para a humanidade, mas a metodologia desse plano divino, a gente vê que tem uma coerência, né? Que é a utilização dos médiuns, que vem revelar aí o ensinamento dos espíritos para nós, né? E que no Antigo Testamento é a palavra de Deus, que no Novo Testamento são os ensinamentos do Cristo, ou que a gente pode chamar de Pai, Filho, Espírito Santo, que seja, né? Independente do nome, e que na terceira revelação a gente vê também os ensinamentos de Deus, de Jesus, por meio das vozes dos imortais da espiritualidade. Espírito de verdade e tantos outros espíritos amigos, espíritos que nem quiseram dar nome, mas que por meio da mediunidade vêm nos trazer as luzes que são tão caras para a nossa renovação íntima, né? Então, nós vemos ali no Antigo Testamento tantos casos de mediunidade. O professor também vai falar um pouco sobre isso, né? Moisés e a escrita direta no Monte Sinai, Isaías prevendo tantas coisas, algumas trágicas, mas outras belíssimas, como o advento do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Elias, na mediunidade curadora, restaurando a vida daquele que estava considerado morto, o filho da viúva, enfim, vários outros médiuns, né? Médiuns que, além de terem essa facilidade do intercâmbio com a espiritualidade, de receberem a palavra de Deus, como a linguagem do Antigo Testamento, mas que se destacaram principalmente pela sua conduta moral, que não era perfeita, mas que ficou na história, que ficou para a nossa história, enquanto humanidade, como exemplos a serem seguidos, de retidão, de fidelidade, de amor a Deus, de temor a Deus, né, de respeito, de justiça. Então, como seria bom, talvez, que eles tivessem tido, talvez, um livro dos médiuns, né? Talvez seria não apenas esses profetas, mas talvez várias centenas de outros profetas, né, do Antigo Testamento, dos evangelistas e todos os grandes nomes da segunda revelação de Deus, que é o Novo Testamento de Jesus, né, e que se destacaram pelo heroísmo com que trataram a palavra, a boa nova de Jesus, sem dúvida alguma, trazendo a mediunidade como principal ferramenta. Também não eram perfeitos, né? Alguns negaram, outros traíram, alguns abandonaram, até mesmo a figura do mestre, né? Mas também eram seres humanos perfectíveis, mas não perfeitos. A mesma situação ocorre com a terceira revelação, o Espiritismo, né? Todos ali, médiuns falíveis, imperfeitos, mas perfectíveis. E como foi importante
para todos eles, né, o advento deste livro, que é o livro dos médiuns, né? Quantas vidas poderiam ter sido tocadas se talvez, né, se porventura esse livro, essa obra magnífica tivesse sido espalhada anteriormente, mas cada coisa à sua hora. Então, meus irmãos, nós vamos falar de mediunidade hoje, de mediunidade na primeira, na segunda, na terceira revelação, e nós passamos a palavra para o nosso irmão Cleomar Barros, que vai nos orientar hoje. Boa noite, irmão. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos vocês. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês mais essa noite. Obrigado, Flávio, pelo convite, Ana Maria. Estamos aqui tentando aprender um pouquinho, né? Eu acredito que cada vez que a gente vai fazer uma palestra, a gente aprende primeiro para depois tentar transmitir alguma coisa que seja mais coerente, mais razoável, mais sensata, né? Mais verdadeira também, né? Muito importante o que você colocou, Flávio, sobre essa posição das três revelações, né? Elas são fundamentais para a nossa história, mas tem um aspecto que eu gostaria de frisar e relatar com você sobre os pontos que o antigo Pentateuco, né, que seria aqueles livros do Antigo Testamento, que são os 4 livros da Bíblia, que é o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que somado aos Gênesis formam o Pentateuco, né? A gente não vê, eu pelo menos não conheço nenhuma referência na doutrina espírita, ou seja, na terceira revelação, que foi a de Allan Kardec, sobre esse assunto. Até porque eu percebo que quem psicografou ou quem ditou os livros era um espírito de alta escola, de elevadíssimo padrão de desenvolvimento, de iluminação espiritual. E eles levam muito a sério aquele ponto em que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar continuidade à lei. Tanto que Jesus se submeteu a todos os fatos proféticos que os profetas tinham dito a seu respeito, né? Então, tudo que os profetas disseram se cumpriu com a vinda de Jesus. Mas chega então um determinado momento em que ele foi categórico. Eu vos deixo um único mandamento. Por que um único mandamento? Porque nele estaria contido todos os outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ou como eu vos amei. Aí ele complementou: aqui está toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus determinou isso, e ele então começou o seu trabalho, escrito por outros, que não foi ele que escreveu nada a seu respeito, é muito claro que eles escrevem a partir dali. E Jesus é o exemplo mais vivo por ter sido um espírito de elevadíssimo nível, muito mais do que todos os outros profetas anteriores e todos os que apareceram depois dele, né? Elevadíssimo, filho de Deus unigênito mesmo, né? Então ele vem para realmente, não para derrogar as leis, mas para dar continuidade, mas tentando nos explicar que naquele mandamento que ele deixava estava contido toda a lei e os profetas. Então, eu sempre, quando vou falar sobre o assunto, eu me atenho mais sobre o Pentateuco de Allan Kardec, onde tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Escrito também e esclarecido, como diz, esclarecimento dos espíritos, né? Esclarecido pelos espíritos. Mas vamos lá, vamos dar sequência ao texto propriamente dito, né, para a gente facilitar um pouco aí. A mediunidade dos profetas e evangelistas. Eu entendo que todos eles eram médiuns, assim como entendo que todos os apóstolos de Jesus também eram médiuns. Muito bem. Os 4 profetas maiores, assim chamados pela maioria, pela maior quantidade de textos proféticos que eles escreveram, correspondem ao evangelista Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E tem os 2 profetas menores, que correspondem aos apóstolos, são Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E tem os 5 profetas que são alvo de particular atenção. E é justamente nesse aqui que a gente vai trabalhar alguma coisa. Que particular atenção no Islã. É o Nu, que é o Noé, da Arca de Noé, o Ibrahim, que era o Abraão, o Musa, que era o Moisés, que nós vamos falar sobre Moisés aqui,
tirando um dos profetas como exemplo, tá? Issa, que era Jesus, que também foi um profeta, e Maomé, que foi o último profeta, sendo conhecido por isso como o selo dos profetas. Foi tipo assim, o último deles, o que fechou, né? Vamos falar um pouquinho da bibliografia de Moisés. Segundo a Bíblia, ele foi um descendente dos hebreus, que, obediente a Deus, teria libertado o seu povo do cativeiro no Egito, né? E como a história dele é bem muito interessante, eu vou falar sobre ela aqui um pouquinho, né? E liderou essa longa viagem durante 40 anos, né, no deserto, até próximo da terra prometida de Canaã, que, na verdade, quem chegou a conduzir o povo no restante do trajeto foi Josué, né? Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, tudo, é relatado em 4 livros, que é exatamente o que a gente fala. Os livros da Bíblia, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e que, somados ao Gênesis, formam, então, o Pentateuco que está contido nos evangelhos do Antigo Testamento. Diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante muitos e muitos anos. No século XII a.C., essa opressão chegou ao auge, quando o faraó, enraivecido com que os números dos filhos do sexo masculino do povo de Israel era maior que o dele, mandou matar todos os filhos homens desse povo de Israel. Quer dizer, foi uma atrocidade na época. Então vem a história de Moisés, então, propriamente dita. Ele era filho de Joquebede e de Arão, da tribo de Levi. Nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou justamente que fossem executados esses filhos homens dos hebreus. Mas o Moisés foi escondido por 3 meses. Não conseguiram localizá-lo. Até porque, com certeza, ele estava protegido também pelos espíritos de luz, porque ele tinha uma missão muito importante na condução da história da humanidade, né? Depois, quando não pôde mais esconder, não teve mais jeito, que ele podia ser descoberto, a sua mãe colocou ele numa cesta. Lembra daquela cesta de papiro que desceu pelo rio Nilo e tal? E foi lá para próximo da filha de quem? Do faraó Ramsés II. Essa filha, então, acha o cesto dele e pega aquela criança, né, perdida, e resolve adotar aquela criança. A irmã dele, observando tudo de longe, para ver se realmente ele ia parar naquele lugar, aquele cesto, ou então se ele seria arrastado pelo rio Nilo. Então, essa filha do faraó Ramsés resgatou a criança. Muito, muito astutamente, a irmã dele ofereceu para conseguir uma ama de leite. Quem era a ama de leite? A própria mãe de Moisés, foi quem ele amamentou. Depois de crescido, ele foi entregue de volta à filha do faraó. Então, ela, tipo assim, ela entregou o filho, ela achou, devolveu novamente para a mãe, que amamentou ele até ele crescer, depois ela devolve para a filha do faraó. E ela que deu o nome de Moisés. E educou ele num ambiente nobre, como um verdadeiro palaciano, né? Muitos anos se passaram, Moisés saiu então para ver os seus irmãos de raça um determinado dia e notou que eles eram submetidos a trabalhos forçadíssimos, muito maltratados pelos feitores egípcios. Certo dia, ele, muito enraivecido, matou o tal feitor e, para evitar ser preso, ele fugiu para a terra de Madiã. Então, começou o trabalho evangélico de Moisés nessa data. Passou, então, a viver no deserto, onde trabalhou para o sacerdote Jetro, que tinha 7 filhas, e uma delas veio a se transformar na sua esposa, que era Séfora. E lhe deu um filho chamado Gerson. Mas, na verdade, qual era a mesma missão de Moisés? Ele encontrou essa missão quando um dia ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, que era muito rico, no pé do Monte Sinai. Então, o anjo de Deus, que na verdade era um espírito iluminado, aparece a Moisés em uma chama de fogo, naquele tempo acontecia muito disso, né? E das chamas ele ouviu uma voz que se identificou como Deus. A voz identificou como Deus. Naquele tempo era necessário que isso fosse feito para que as pessoas, por temor, entendessem que era o Deus que estava falando. Deus nunca falou com Moisés, gente. Vamos ser bem claros, vamos ser bem maduros com relação a isso. Através dos seus mensagens, hoje nós sabemos isso, porque a doutrina nos explica isso, né? A doutrina espírita nos explica. Deus está extremamente acima de tudo isso, né? Não falaria com um simples mortal como era Moisés. Ele tinha lá os seus trabalhadores, os seus espíritos iluminados, que faziam esse trabalho por ele. Então, continuando a sequência, só para entender, aparece então esse
anjo, né, em cima de uma chama de fogo, identificou-se como a voz de Deus, e que anunciou que ele seria, então, o escolhido para libertar o seu povo do cativeiro e conduzir este povo à terra prometida. Durante essa visão, Moisés recebeu poderes especiais. Esses poderes especiais eram exatamente a presença de algum espírito iluminado que influenciava-o enormemente, porque então desenvolveu-lhe a mediunidade, ele podia então receber uma influência muito forte desse seu mentor, que o auxiliaria nesse trabalho, que era justamente libertar o seu povo, né, do cativo do faraó. Moisés, então, voltou ao palácio e fez o pedido a faraó, mas esse faraó recusou. Aí é que começa o problema. Vem a tal das famosas 10 pragas. Ante a recusa do faraó, Moisés fez com que o Egito fosse assolado por 10 pragas. Transformação do rio Nilo em sangue, invasão das rãs, a praga de piolhos, olha só, invasão de moscas, morte do gado, aparecimento de chagas, chuva de pedras, invasão de gafanhotos, trevas, e nada desse faraó obedeceu, atendeu o pedido de Moisés. E a última dela, que foi a mais forte, foi a morte de todos os primogênitos egípcios, que só então que convenceu o faraó, que decidiu então libertar o povo hebreu, que ele já não aguentava mais tanto sofrimento, né, que ele estava recebendo em função das famosas pragas. Aí então ele liberta o povo hebreu e o Moisés então começa a sua caminhada na direção da terra prometida. Mas nesse momento o faraó voltou atrás e ordenou que as suas tropas perseguissem. Mas Moisés então, com o seu cajado, o famoso cajado, bate no chão e abre um caminho nas águas do Mar Vermelho, no rio do Mar Vermelho. E então o povo hebreu passa, bate novamente o cajado, as águas se fecham e tragou todos os soldados do faraó. Essa então foi uma das grandes realizações de Moisés. Ao chegar ao sopé do Monte Sinai, como você colocou aí, Flávio, Moisés se recolheu para o alto da montanha e recebeu de Deus novamente a história dele falar com Deus, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Na verdade, ele ali, em transe mediúnico, ditado para ele algumas normas, regras de conduta moral, para que o povo hebreu se posicionasse de forma diferente com relação aos seus valores morais. Então, nasce aí os 10 mandamentos famosos. São uma série de leis que passa a regular, então, a relação entre os homens, né? Amar Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome vão, guardar domingo, festas de guarda, etc, etc. Os 10 mandamentos. Não matar, honrar pai e mãe e assim por diante, né? Então, nessa sequência, com aquela tábua de leis, Moisés, então, vaga com seu povo durante 40 anos pelo deserto. Curiosamente, nesses 40 anos, morre toda a geração escrava, que já estava um pessoal já idoso, né? Porque eles já estavam sofrendo há muito tempo lá no Egito. Então, só os nascidos na liberdade poderiam entrar na terra prometida. A Bíblia descreve minuciosamente essa odisseia dos hebreus e os fatos que iriam influenciar a humanidade por séculos a fio seguinte. Quando Moisés passou das planícies de Moabe para o Monte Nebo, até o cume da Faga, em frente a Jericó, Javé lhe mostrou então toda a terra e falou: essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: eu darei a sua descendência. E eu estou lhe mostrando essa terra, mas você não atravessará até ela. Olha que interessante. Quem acabou de fazer esse trabalho foi justamente Josué. Moisés morreu antes de atravessar as fronteiras do solo prometido. Ele tinha 120 anos quando isso aconteceu. Foi sepultado no vale, na terra de Moabe, na frente de Bet-Fegó. Os israelitas choraram muito tempo por Moisés, 30 dias de luto, até que terminou isso. Até para vocês conhecerem um pouquinho dessa história aí, da condução do povo hebreu à Terra Prometida, eu sugiro que vocês assistam aquela série, A Terra Prometida, que foi até produzido pela Rede Record, um trabalho muito bonito deles, né? Que conta, está até no Netflix, tá? Conta a história de Josué conduzindo o seu povo, finalmente, lá para a Terra Prometida. E nesse meio tempo também ele faz dezenas de milagres, né? Ele também derruba a muralha, né, de Jericó,
depois também ele abre o mar, que acaba chegando na Terra Prometida, fecha em cima do pessoal que estava atrás deles ali. Mas, muito bem. Esse, então, era o resumo que eu gostaria de fazer sobre os profetas e as suas mediunidades. Eu gostaria de falar sobre um profeta do nosso tempo e a sua mediunidade. Vamos falar um pouquinho do nosso estimadíssimo, queridíssimo Chico Xavier. Ele foi o médium brasileiro reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. Segundo biógrafos, a mediunidade dele teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade. Ele já via e ouvia os espíritos, e conversava com eles. Mas se ele, 4 anos, ele não teria o menor conhecimento disso, ele achava super estranho, né? Ele nasceu em 1910, morreu em 2002, vocês sabem disso. Nasceu lá em Pedro Leopoldo também, no dia 2 de abril. De família humilde, era filho do João Cândido Xavier, que era um operário humilde, vendia bilhete de loteria, e a mãe, que era Maria João de Deus, a nossa conhecida Maria João de Deus, ambos analfabetos. Ele ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade. Teve 8 irmãos, além. Seu pai se viu obrigado, pela condição precária de vida, a entregar alguns dos seus 9 filhos aos cuidados de pessoas amigas. E o Chico Xavier ficou aos cuidados da sua madrinha, uma mulher nervosa, que tratava ele cruelmente, batia todos os dias, espetava garfo na barriga dele e não deixava ele tirar. Quer dizer, foi um sofrimento terrível do Chico. Por várias vezes ele ouvia e conversava com sua mãe falecida, a Maria João de Deus, que dizia que ele enviara um dia e ia enviar para ele um anjo para reunir toda a família. E enviou mesmo. A segunda esposa de seu pai reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Então, dá um total de 8 filhos, né? Mas Chico passou a ter sonhos, e esses sonhos que acabaram desenvolvendo a sua mediunidade. Durante a noite se levantava agitado e conversava com os espíritos. De manhã, coitadinho, ele contava seus sonhos à família. O pessoal falava que ele estava doido, né, louco. O pai resolveu, então, levar ao vigário de Matosinhos. Imagina, gente, o vigário. O que o vigário pode falar sobre esse assunto, né? Depois que o vigário ouviu o Chico, recomendou ele que não lesse mais jornal, não visse revista, nem livro, nem escutasse rádio, nem nada. E disse-lhe que ninguém volta a conversar depois da morte. E o Chico, crente, acreditou que era verdade, porque a palavra sendo dita por um sacerdote, que era respeitado. Quem é que tinha levado o Chico lá? O próprio pai. Então, ele acreditou em tudo aquilo. Mas ao conversar com a sua mãe, contar esse fato triste, por não ser compreendido por ninguém entender que ele tinha, que ele vivia aquela situação, ele via os espíritos, ele conversava com eles e ouvia suas coisas no sonho. A sua mãe, então, muito espiritualmente desenvolvida, diz para ele que ele precisava modificar seus pensamentos, ou seja, que ele não deveria ser uma criança indisciplinada, para não ganhar a antipatia dos outros. Ou seja, ele não devia forçar a barra, tentando esclarecer para essas pessoas que aquilo era verdade. Então, que ele se calasse, deveria aprender a se calar. E que quando ele se lembrasse de alguma lição que ele tivesse assistido ou presenciado nos seus sonhos, ou algum espírito tivesse dito para ele por intuição, que ele seguisse aquela recomendação boa. Ele precisava aprender a obediência para que Deus um dia lhe concedesse a confiança dos outros. E foi justamente o que aconteceu. Obediente desde essa época, ele então ganhou todo esse mérito que ele teve. Interessante é que durante 7 anos seguidos, de 1920 até 1927, ele não teve mais nenhum contato com a mãe. Ela desapareceu dele, né? Mas ele, integrado na comunidade católica, obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Se confessava, comungava regularmente, comparecia pontualmente à missa, acompanhava as procissões. Ele era coroinha da igreja. Levantava cedinho também para começar as tarefas escolares. Em seguida, servia para o serviço da fábrica, onde ele trabalhava das 3 da tarde e saía às 11 da noite. Coitadinho, já nessa idade já tinha esse trabalho tão difícil, né? Em 1925, ele deixou a fábrica e foi trabalhar na venda do seu Zé Felizardo. Mas as perturbações noturnas continuavam. Depois de dormir, caía em transe profundo. Então, é justamente aí que ele tinha as maiores comunicações, principalmente com quem? Com o seu mentor, que era o Emmanuel, que passou a ser, assim, tipo, a sua voz interior, né? O seu grilo falante interior, né? Uma dessas ocasiões, de 1927, a sua irmã ficou doente.
um casal de espíritas reunido com sua família, realizaram a primeira sessão espírita que teve lugar na casa dele. Na mesa tinham 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ele ouviu da mãe. Novamente, então, a tua mãe retorna. Meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Um momento muito importante na vida do Chico. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Curiosamente, Chico, quando lia esses livros, ele vislumbrava que já os conhecia de outros tempos. Com certeza, Chico presenciou isso, né, durante a escrita dos livros, né, naquele tempo, logo depois de ele já nascido, né, faz isso. Dizem Chico Xavier ser a reencarnação de Allan Kardec. Dizem, alguns autores afirmam isso e provam isso. Eu não tenho dúvidas, mas também eu teria necessidade de pesquisar um pouco mais disso. O Chico teve a primeira e a única professora dele, que foi quem descobriu sua mediunidade psicográfica, foi a dona Rosália. Ela fazia passeios campestres por ali com os alunos que deveriam no dia seguinte levar uma composição descrevendo o seu passeio. A de Chico sempre tirava o primeiro lugar, ele era intuído, né? Ao entrar para o funcionário público, ele trabalhou como datilógrafo na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura e começa lá a demonstrar a sua admiração pela natureza. Interessante que toda a renda do Chico, todo o rendimento dele era de aposentadoria justamente desse Ministério da Agricultura. A fortuna dele era baseada na receita que ele teve desse Ministério da Agricultura quando lá trabalhou. Em 7 de maio de 1927, foi quando realizou essa primeira sessão espírita no Lar do Xavier, em Pedro Leopoldo, e em junho do mesmo ano foi cogitada a fundação de um núcleo doutrinário. Em fim de 27, final do ano, 6 meses depois, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de José Canto, com quem ele trabalhava, que já se fez presidente da instituição e já estava bem frequentado. A nova sede do grupo, Espírita Luiz Gonzaga, foi construída no local onde se erguia antigamente a casa da mãe dele, da Maria João de Deus, mãe de Chico. Em 8 de julho de 27, na sequência do mesmo ano, Chico fez a primeira atuação do serviço mediúnico em público. Seu primeiro livro psicografado foi publicado em 31, 4 anos depois. Neste mesmo ano, Chico passou a receber as primeiras poesias e escreveu Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado em 1932. Em 1950, Chico já havia psicografado mais de 50 livros. Acompanhe que coisa interessante. Em 5 de janeiro de 59, ele se mudou para Uberaba, sob a orientação de quem? Dos seus benfeitores espirituais, principalmente Emmanuel. Iniciando nessa mesma data as atividades mediúnicas em reunião pública na comunidade espírita cristã. E lá é de onde nós conhecemos a grande história de Chico Xavier. Tornou-se conhecido mundialmente, né, em todo o Brasil e mundialmente. Deu início, então, à sua famosa peregrinação. Aos sábados, saindo da comunidade espírita cristã, o médium visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria de sua presença amiga, consoladora, da boa palavra, da doutrina, e era sempre acompanhado por um grande número de pessoas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração mundial. Inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e do mundo, e até mesmo do exterior, visitavam, então, Uberaba para conhecer o Chico, para receber, às vezes, alguma mensagem amiga, né? Conta-se que Chico escreveu mais de 10 mil cartas. Também de conhecimento de todos que ele escreveu mais de 500 livros, né? Até que em torno de 500 livros, que venderam mais de 50 milhões de exemplares em mais de 30 idiomas em todo o mundo. Ele reproduzia os livros que lhe transmitiam, em dezenas e dezenas de espíritos que ditaram ao Chico a verdadeira história, né, da sequência da doutrina espírita que nós conhecemos. Seus livros foram traduzidos para vários países, como a gente disse, né, e além das cartas de morte para suas famílias. Chico Xavier disse que faleceria no momento em que estivesse todo mundo feliz, e foi o que aconteceu. Durante a Copa do Mundo de 2002, Chico, então, retorna glorioso, iluminado, levado, com certeza, pela sua mãe, Maria João de Deus, e pelo seu companheiro de tantos anos de jornada,
o Espírito Emmanuel. Então ele desencarna em plena Copa do Mundo, quando estava todo o povo brasileiro extremamente feliz. Muito bem, pessoal. Essa era a nossa fala de hoje. Espero que a gente tenha conseguido aí atender a expectativa de vocês com relação à mediunidade, né, de todos os evangelistas, né, e dos profetas. E diria para vocês o seguinte: com certeza, todos os profetas, os apóstolos de Jesus eram médiuns. Essa foi a característica que Jesus escolheu, porque eles precisavam depois ter o quê? Ter o conhecimento e a possibilidade de, através da sua mediunidade, comunicar-se com os espíritos de luz para receberem as intuições, as informações do que eles precisariam fazer para dar sequência na evangelização que Jesus, então, deixou para que eles disseminassem pelo mundo todo. Namastê. Que Jesus abençoe a todos vocês e o coração de cada um. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos pela atenção. Nós que agradecemos, professor. Obrigado pelas palavras. É muito bom a gente lembrar, né, a gente ter essa visão mais ampla das revelações de Deus, né, para nós, humanidade, e entender que Deus, ele, apesar de poder fazer isso, né, ele não age sozinho, né, no que se trata de nos ensinar. Ele sempre utiliza um e outro para nos conduzir até o seu coração, né? Seja um profeta, seja um evangelista, seja um apóstolo, ou então um médium, como o irmão falou. Então a gente fica feliz de ter essa visão, né? E que essa visão possa passar aí adiante de nós, né? Meus irmãos? Só um pormenor, só um fato que eu gostaria de lembrar. Durante a sua travessia, né, do Moisés, ele entrava dentro de uma tenda que era vigiada fortemente por soldados, né, e ele dizia: eu vou falar com Deus. Não sei se vocês se lembram desse fato. Então ele entrava nessa tenda, entrava sozinho, né, porque ninguém podia ver ele falando com Deus, é claro, né, até porque não era assim que acontecia. Como é que acontecia isso? Ele entrava ali dentro, em transe mediúnico, ele recebia as informações dos mensageiros de Deus, mensageiro de Jesus, né, no caso, que Jesus já existia muito antes dele, em outro plano. Então ele recebia as informações de como ele deveria se comportar com o povo hebreu, que era extremamente indisciplinado e difícil de ser conduzido. Então ele voltava e dizia: eu falei com Deus e ele me disse que tem que ser feito dessa forma. Era a forma que ele tinha para conduzir o povo de forma obediente até o caminho, né, da terra prometida. Ele deveria conduzi-lo, né, que é a terra prometida de Canaã. Só para ilustrar. Uhum. Muito, muito, muito bem lembrado, professor. Nós vamos, então, dar um tempo para a gente pegar nossa água, que não pegou a água para a gente fluidificar, né? E a gente vai cantar mais uma musiquinha, passar mais uma música, para que nós depois façamos o passe, a fluidificação da água e a nossa prece final. Então, vamos conferir mais uma canção. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente proclamar
procuro encontrar um lugar de onde eu veja numa árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas acerto no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim pequenos, os sicômoros galgar, e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Contemplar-te a visão. Vamos então fechar os olhos e sentir a presença querida de Jesus em nosso lar, entrando pela porta da frente da nossa casa e trazendo consigo uma luz que penetra em todos os cômodos do nosso lar,
Jesus para quem nada é impossível. Ele que, como o sol que ilumina um planeta inteiro, pode estar ao mesmo lugar, pode estar ao mesmo tempo em vários lugares. Senhor Jesus, queremos sentir agora a tua presença e te pedir, Senhor, respirando profundamente, que possa aplicar o passe em cada um de nós, retirando os fluidos perigosos que possam ter se fixado em nosso perispírito durante a nossa jornada, durante o nosso dia, como uma cachoeira de águas límpidas que descem sobre nós. Assim é a energia que emana do coração de Jesus e de seus abnegados amigos. Restitua, Senhor, nós te pedimos, aquilo que necessita o nosso coração, o nosso perispírito, nós mesmos, aliviando a dor, trazendo a harmonia, o bem-estar, a cura, Jesus. Coloque também, nós te pedimos e te rogamos, aquilo que nós necessitamos dentro da nossa água. Mas, Senhor, permita que os teus abnegados amigos possam alcançar a todos os que sofrem nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por ter nos acompanhado. Amanhã nós teremos a continuação da Semana Allan Kardec, que será pela Casa da Esperança, e o tema será mediunidade, perispírito, mente e mediunidade, tá certo? Então, certamente a gente vai encontrar aí pelas redes sociais a Casa da Esperança, e a gente convida todos a participarem também. Muito obrigado também, professor. Eu que agradeço pela oportunidade, Flávio. Estaremos sempre aqui à disposição quando for necessário. Boa noite a todos. Obrigado pela Um abraço, irmãos. Boa noite. Amém. Obrigado.